Para começar, nós vamos apresentar o Eduardo Povedano. Vamos lá, né, Sérgio? Vamos lá. Vamos lá. É extenso a coisa aqui. Eduardo é professor de idiomas há mais de 20 anos. Além de professor, também é examinador de inglês, espanhol e português para estrangeiros. Ele é formado em Direito, Letras e Pedagogia. Tem uma pós-graduação em Metodologia do Ensino de Inglês e outra em Metodologia do Ensino do Espanhol. No momento está fazendo seu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. No seu mestrado, ele trabalhou com a escrita acadêmica e com a tecnologia e como a tecnologia pode ajudar professores a darem feedback. E não acaba por aí, tem mais. Pela Universidade Inglesa de Cambridge, ele tem os certificados CPE, C2, CELTA e o Train the Trainer. Pelo Instituto Cervantes da Espanha, ele tem os diplomas DELI B2, C1 e C2. Ele já fez seis intercâmbios para outros países e gosta de aliar viagens com estudos. Já visitou 25 países. Viajou, Hindu. E espera logo aumentar essa lista. Além de estudar e viajar, gosta de ficar vendo vídeos de pessoas que largaram tudo e foram viajar pelo mundo e também gosta de ver séries. É um gosto peculiar esse aqui, de ficar vendo vídeos de pessoas que largaram tudo e foram Eu queria viajar. largar tudo, só não tem dinheiro pra isso. Dudu, obrigado por ter vindo aqui e obrigado de participar desse nosso grupo. Bom, é lógico que a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é como que começou essa paixão por idiomas e o que influenciou você a ser professor? Afinal de contas, são 20 anos ensinando, né? Sabe, Ivan, que essa é uma pergunta bem nostálgica, porque me remete aos meus 5, 6 anos. Eu me lembro que nessa época minha mãe era muito religiosa e me levava em congressos internacionais. E já nessa idade eu tinha acesso a pessoas do mundo inteiro, né? E eu ficava fascinado com a questão dos costumes, das línguas. E quando você é bem novo, você não tem vergonha de nada. E eu me embranhava no meio desses grupos e passava o dia com eles, né? Eles achavam bonitinho uma criança querendo aprender um pouco mais sobre a cultura e idioma, e daí nasceu a minha fascinação por idiomas e pelo mundo. Na adolescência, meu irmão ele ficou viciado em assistir MTV, nós somos da época da MTV, e nós víamos muitos os VJs entrevistando bandas e cantores do mundo todo, e eu ficava fascinado de ver como é que eles falavam inglês tão fluentemente, tão bem e tão naturalmente com as pessoas, né? Eles estavam olhando para a câmera, falando em português, aí eles viravam para a banda em inglês, falavam naturalmente, às vezes davam risadas e voltava para o português. Então, nessa idade a gente é bem influenciado pelos... Há pessoas que a gente admira, né? E os VJs, eles eram minha inspiração. Uhum. Juntamente com isso, o meu irmão, ele era professor na época de informática. No começo dos anos 2000, era comum ter aquelas escolas que ensinavam como usar Windows, Word, Excel. E ele falava que gostava muito da carreira. Então eu aliei essa paixão que eu tinha por estudar desde criança, por idiomas, e tendo o meu irmão como a admiração que eu tinha pelo meu irmão, foi o que me fez seguir a carreira de professor. E foi aí que tudo começou. Legal, bacana. Bom. Legal, Du. Você é professor de inglês, espanhol e português para estrangeiros. Como que é dar aula de idiomas tão diferentes? Sim, é uma experiência muito rica, Sérgio. Em inglês, pela posição que eu me encontro hoje, como eu sou examinador de certificados internacionais de inglês, a minha grande procura hoje são por alunos que estão interessados em serem aprovados nos certificados. Então, nós temos que garantir que, em um curto período de tempo, né, eles sejam capazes de ser aprovados nos exames. Então, você tem que garantir que o aluno melhore a fluência, a audição, a gramática, a escrita. Então, o aluno ele tem que estar completo para o exame. Então, normalmente, as minhas aulas de inglês são para os exames, e eu tenho também um outro grande público, que são os alunos de empresas internacionais. E eles também precisam do inglês para ontem, né? Que eles trabalham com americanos, com pessoas do mundo todo. Eles têm que ter essa melhora rápida do inglês. O espanhol, ele é bem diferente do inglês por duas razões. A primeira é que, apesar de ser muito semelhante, e isso ajuda em muitos pontos, quando algo é diferente, é um desafio para nós brasileiros, porque nós já estamos tão acostumados a escrever ou a falar de uma forma em português, e quando nós temos que transferir para o espanhol, é difícil você perder esses maneirismos que nós temos. Por exemplo,
verbo ser na terceira pessoa, em português nós falamos ele é e temos acento. Uhum. Em espanhol você vai ter que tirar esse acento, que em espanhol não se tem um acento para a terceira pessoa do singular. Então é normal o brasileiro sempre colocar aquele acento. Demora um tempo para que ele consiga se dissociar do português. E a segunda diferença do espanhol com o inglês é que o inglês é a língua mais falada do mundo, né? Nós temos Uhum. 7 bilhões de pessoas que estão interessadas em aprenderem, ou os nativos, que aprendem o idioma também, e as outras pessoas. Então, há muito material o tempo todo. O mercado é mais aquecido. E em espanhol, nós temos bem menos materiais. Então, o desafio também é você encontrar materiais para trabalhar, porque não é uma oferta tão grande quanto em inglês. Em relação ao português, como o português é a minha língua mãe, às vezes nós temos o desafio de não termos essa percepção de tudo que nós poderíamos passar para o aluno. Porque para o inglês e o espanhol, eu fui estudando e subindo a escada de aprendizagem normal. Como o português é a minha primeira língua, eu não tenho essa escada tão clara. Então, às vezes, é um pouco difícil você estabelecer metas com os alunos. Mas, tirando esse ponto, temos o segundo ponto, que também é a questão do material. Português, nós temos menos materiais ainda, e Uhum. normalmente eles não seguem o quadro comum europeu. Então, normalmente a gente tem material para alunos que estão começando no nível inicial, só que você não tem uma progressão lógica de materiais. Então, o desafio estaria em criar materiais para níveis intermediários e avançados, tentando seguir o padrão que eu gosto muito, que é do quadro comum europeu. Uhum. Legal, Du. Na sua biografia dá para ver que você estudou muito a maioria das coisas envolvidas com educação, mas você fez direito também. Você poderia exercer, e o tanto que você gosta de estudar, você poderia estudar muitas outras coisas, poderia ser um engenheiro, poderia ser. Mas você decidiu ser professor. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quais as maiores recompensas que você tem como professor? Sim. Eu, apesar de ter feito a faculdade de Direito e ter muito orgulho de ter feito essa faculdade, ao entrar no campo de trabalho, eu consegui perceber que eu realmente nasci para ser professor, né? Eu decidi estudar Direito porque quando eu comecei a dar aulas, eu dava aula nessas escolas que são escolas que normalmente a própria cidade cria, escolas pequenas, e eles não têm um orçamento muito grande. Então, eu não via muita perspectiva como professor. Eu não tinha essa visão que nós temos hoje da variedade de possibilidades que um professor pode ter. Então, a minha ideia ao estudar Direito era prestar concursos públicos. Só que ao terminar o curso e tentar ir para a área, eu senti que eu realmente tinha nascido para ser professor, é o que me agrada. E quais são as grandes conquistas que eu tenho como professor? Primeiro, quando nós ajudamos um aluno a tirar um certificado internacional, é uma coisa que marca a vida do aluno. Por quê? Pelo resto da vida, quando ele fala, eu prestei o FCI, eu prestei o CAI, ele sempre vai falar, foi com o professor Eduardo. Então, você fica marcado na vida do aluno como o professor que o ajudou naquela fase importante. Além disso, meus alunos de empresa, quando eles conseguem participar de uma reunião ou conseguem uma promoção, eles sempre passam esse feedback, né? Falando, nossa, muito obrigado, Eduardo, nos ajudou muito as suas aulas. Então, não tem preço, né? Você vê que os seus alunos estão prosperando. E dentre esses, tem também aqueles que têm o sonho de morar fora. Hoje eu tenho alunos que moram no Canadá, na Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, e é muito gratificante nós sabermos que, de alguma forma, nós pudemos contribuir para isso. Legal. Du, o Ivan e eu nós conhecemos você há algum tempo, a gente sabe que você adora viajar, né? Eu tenho uma pergunta para você relacionada com os intercâmbios que você fez. Você como professor, você sempre quis aliar, isso é uma coisa que eu já sei, que você sempre quis aliar a questão dos intercâmbios com a parte do estudo. Como que foram os seus intercâmbios? Conta pra gente um pouco da sua experiência. Sim, normalmente quando nós estudamos, nós temos acesso a várias teorias e a várias ideias, né? E como professor de inglês, quando eu lia esses artigos, essas coisas, eu me questionava, né? Qual que é a aplicabilidade disso? Quando eu poderia usar em sala de aula? E uma coisa que eu sempre busquei fazer é tentar voltar à posição de aluno e ver como aluno, como a gente se sente novamente. Com isso, eu fiz 2 intercâmbios, um para a Itália e outro para o Canadá. Na Itália eu fui aprender italiano e outro no Canadá eu fui aprender francês. Que eu queria estar novamente na posição de aluno. Relembrar como é que é um aluno do básico, como é que é você estar no começo e ter dúvidas, estar com outros colegas. Então, essa era a ideia principal, aliar o conhecimento da língua e me trazer reflexões como professor.
Em relação ao espanhol, o meu primeiro intercâmbio eu fiz para o Chile, que quando eu estava com interesse de começar a dar aulas de espanhol, e eu senti que seria interessante eu ter essa experiência no exterior. Então, eu fiz um intercâmbio no Chile e depois eu fiz outro na Espanha. Na Espanha, eu fiz uma especialização de mediação e resolução de conflitos. Foi bem interessante. Em relação ao inglês, eu fui para a África do Sul com uma única pergunta em minha mente: como os africanos ensinam inglês? Eu já era professor há vários anos, há quase 2 décadas, e quis só ver como é que, saindo do eixo Estados Unidos e Inglaterra, como é que eles trabalhariam com o ensino de línguas. E foi uma experiência enriquecedora. E na Inglaterra, eu tive a melhor das experiências, que eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre comunicação na Academia Real de Artes Dramáticas. Quando eu era bem jovem aqui no Brasil, eu era muito inibido e eu cheguei a fazer algumas aulas de teatro para tentar melhorar essa inibição. E aí, quando eu fui para a Inglaterra e aí eu tive aulas de teatro novamente, eu pude fazer essa ponte do que eu tinha aprendido, ver várias outras coisas novas. E o engraçado é que essas aulas de teatro que eu tive lá me ajudam até hoje nas aulas. Coisas como postura, entonação, como olhar para o público, como ter coragem de encarar um público. Então, foi um curso muito valioso. Legal, Du. É, Bom, você dá aula aí há 20 anos, mais ou menos, né? E agora está no doutorado. Então, aí tem uma pergunta dupla para você. Primeiro, por que Florianópolis, né? É uma pergunta meio óbvia, na verdade. Se eu pudesse, também estudava em Florianópolis. Primeiro, por que a UFSC? E também, como que toda essa bagagem como professor te auxilia nos estudos? Eu me lembro claramente, Ivan, quando eu estava no ano de 2018 fazendo um intercâmbio para a África do Sul. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu queria passear, né? Aquela novidade, você quer conhecer, dar uma volta, conhecer a cidade, né? E estava chovendo muito, e estava frio, né? Acho que foi mês de setembro. Estava muito frio e chovendo. Aí eu me lembro da frustração de não conseguir passear já no primeiro dia que a gente chega no país. Aí eu me lembro que eu entrei na internet e fiquei procurando o que fazer, né? Aí veio à minha mente, eu sempre tive vontade de fazer mestrado, me veio à mente: será que existe no Brasil algum mestrado que seja dado totalmente em inglês, que as aulas seriam em inglês, eu escrevi a dissertação em inglês? Então eu digitei lá, mestrado em inglês linguística aplicada, que é a nossa área, né? E a primeira opção que apareceu foi da Universidade Federal de Santa Catarina. Aí eu cliquei no link da escola e comecei a ler toda a história do curso e eu entrei na linha de pesquisa. Eu achei a linha de pesquisa muito interessante e me deu muita vontade de poder fazer um mestrado lá. Então, a partir daí, eu desenvolvi a minha pesquisa, apliquei para a prova e consegui ser aprovada. E em relação à segunda pergunta, como que eu alio os estudos com o meu conhecimento, eu acho que há 2 pontos interessantes. Primeiro, a minha maturidade, hoje eu tenho 41 anos, a maior parte dos estudantes estão na casa dos 20 e pouco, eu tenho 41, mas eu acho que isso me ajudou em 2 pontos. Primeiro, por já ter experiência em sala de aula por mais de 2 décadas, todos os pontos que eu aprendi em sala de aula, eu fazia essa reflexão do que eu acho que daria certo ou não para mim, o que eu poderia aproveitar. Tendo essa prática, a gente consegue fazer essa ponte. E segundo, também, de aproveitar melhor o curso, no sentido de não só estudar na minha área, que eu estudo muito, né? O estudo é muito intenso, é uma carga horária semanal pesada, aproveitar para conhecer outras áreas. Então, eu quis pegar essa oportunidade, tanto no mestrado e agora no doutorado, de fazer cursos de outras matérias e assistir palestras de todas as possibilidades que a universidade oferecia, para com isso aumentar o meu horizonte e ter novos conhecimentos. Legal, Du. Conta pra gente, quais são seus planos futuros agora? Agora que eu consegui ter um pouco mais dessa bagagem, né, acadêmica, eu fiquei 3 anos no no mestrado, perdão, eu fiquei 3 anos no mestrado. Devido à Covid, o meu projeto inicial, ele não teria como ser feito, porque seria em sala de aula. Então eu tive mais 1 ano para conseguir terminar. Mas com isso, eu acho que foi muito positivo para mim, porque eu consegui aprender muitas outras coisas. Foi 1 ano a mais de aprendizado, né? Então hoje eu já tenho 4 anos, se você contar
3 anos do mestrado e 1 ano de doutorado. Agora eu estou no segundo. Com tudo isso, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas que estão interessadas e têm o sonho de fazer um mestrado e doutorado, né? E um dos grandes mitos que as pessoas têm é: eu fiz uma faculdade particular, será que eu conseguiria entrar numa universidade pública? Eu fiz letras numa faculdade particular da minha cidade, em Araras, e eu consegui entrar na Federal de Santa Catarina. Então, o meu objetivo hoje seria ajudar aqueles professores que têm o interesse em fazer um mestrado e doutorado, mas não sabem como montar um projeto de pesquisa, a questão metodológica e tudo mais. Além dessa questão da ajuda dos professores que querem entrar no mestrado e doutorado, eu tenho mais 2 planos. Um dos planos é criar um curso de espanhol para professores, né? Que nós, professores, somos uma classe unida, né? Há várias páginas na internet de professores que gostam de debater. Eu acho que seria legal montar algumas turmas de espanhol só para professores, por exemplo, de inglês. Tanto para que eles possam aprender o espanhol e para que também eles tenham a possibilidade de revisitar essa posição de aluno, né? E refletir sobre todos os seus ensinamentos. E por último, quando nós pensamos num projeto de pesquisa, mais do que como montar o projeto é o que eu gostaria de estudar. Que no mestrado e doutorado, você tem que ter um foco de uma coisa que te chame a atenção, né? E há alguns cursos que eu tive durante a faculdade que eu acho que são de muito interesse para estudos futuros. Por exemplo, nós sabemos muito da questão gramatical, né? Nós trabalhamos muito professores de línguas com gramática. E hoje, com a internet, qualquer texto que nós temos acesso na internet, nós temos a imagem e o texto. E nós temos o estudo da gramática visual. Esse é um dos cursos que eu gostaria de montar, a gramática visual. Acredite ou não, para quem nunca ouviu falar disso, né? Há regras de como é que se estabelece uma imagem, como é que a imagem se casa com o texto. Por exemplo, sempre que a gente vê um antes e depois, o antes é à esquerda e o depois é à direita. O antigo é à esquerda, o novo é à direita. Então, vários padrões que se repetiram ao longo do tempo e você pode estudar isso aí. Eu acho que seria muito benefício se você tem uma vontade de estudar um mestrado ou doutorado, ou até para você aprender e aprimorar o seu uso na sala de aula com os outros professores. Além disso, um outro curso que eu acho de extrema relevância é a análise crítica do discurso. Nós todos hoje temos que analisar os discursos, tem tanta coisa hoje na internet, tanta gente falando tanta coisa, e há processos metodológicos e científicos que nós podemos usar para analisarmos criticamente o discurso. Esse seria um outro curso que eu estou pensando em elaborar para os professores, e não só professores, todos os interessados no assunto. Maravilha, Edu. Obrigado aí pela entrevista, viu? Foi um prazer, obrigado. Obrigado, Edu.